No programa de hoje, nós continuaremos com uma série de entrevistas e você conhecerá desta vez o diretor de um centro de estudos em Israel e um arqueólogo que escavou a fortaleza de Massada. Portanto, não sai daí, porque Evidências está só começando. Professor Ariel, muito obrigado por estar conosco aqui nessa entrevista, tá certo? Fale um pouco sobre a sua origem, quanto tempo você mora em Israel, você nasceu aqui? Eu nasci na Argentina há quase 45 anos e desde o ano 93 que eu resido aqui em Israel, ou seja, mais ou menos 24 anos. E a razão pela qual eu decidi vir para Israel, porque é um momento histórico, né? Depois de 2000 anos de exílio, o povo judeu tem a terra própria, o próprio Estado, e sentiu um chamado, uma missão de morar nessa terra tão especial. E também fui estudar a história do povo judeu, porque eu sinto uma conexão muito forte com essa história desse povo ao longo dos tantos séculos. E eu gosto muito de morar aqui, porque cada pedaço de terra que você caminha, cada pedra, você acha alguma coisa diferente, um pedaço de história, um pouco de Bíblia, um pouco de Idade Média, um pouco da Antiguidade. Então, gosto muito de estar aqui. É interessante você falar de história e que essa história fez você voltar para cá e cada pedaço conta um fragmento dessa história, etc. Porque nós vivemos uma época de ceticismo. E existem muitos autores, inclusive israelenses, que colocam em dúvida essa história do povo judeu. Eles negam que existiu o primeiro templo, negam que existiu Abraão, que é apenas uma figura lendária, chegam a negar a existência de Salomão, chegam a negar até a veracidade histórica da Bíblia. Isso. Como você, como especialista em história do povo judeu, lida com esses temas? Qual a sua opinião a respeito deles? Eu sou uma pessoa que acredita muito na veracidade histórica ou na historicidade do relato bíblico, pessoalmente. Agora, eu gosto de escutar muito o que, vamos dizer, outro lado, o rival, né, entre aspas, explica. Porque uma vez explica uma coisa, de repente acham um achado arqueológico que muda completamente a visão deles. E temos o caso mais exemplar, que é a pedra de Tel Dan. Falar o rei Davi não existiu e não existiu, até que acharam nos anos 90 a pedra de Tel Dan com a inscrição Casa do Rei Davi, ou a Casa de Davi. Aí começaram a dizer, então, existiu, tá bom, existiu. Mas foi o chefe de uma tribo, uma coisa... Ou seja, eu não concordo com eles. Eu acho que estamos numa época talvez de quebrar mitos, né? Quebrar mitos, né? De tentar colocar em dúvida tudo. E eu acho que a vida é mais simples, né? E você vê o relato bíblico, a gente, mesmo no Museu de Israel, você acha um monte de nomes não só de reis, nomes, por exemplo, de ministros, de personagens que estão na Bíblia. Ou seja, aqui tem uma contradição de parte daquelas pessoas que são céticas com essa veracidade do relato bíblico. Eu acredito que essa entrevista está sendo uma novidade para muita gente que está assistindo em casa, porque eles pensam que o que crê na Bíblia é só o crente, aquele que está lá indo para a igrejinha ou para a sinagoga, que não tem cultura, não passou por uma faculdade, e que o especialista mesmo, o historiador, o arqueólogo, é aquele crítico que não aceita o relato da Bíblia. Como é aqui em Israel? Existem especialistas sérios, pessoas realmente dedicadas ao estudo, com publicações acadêmicas, que são tão crentes na historicidade da Bíblia como uma pessoa simples frequentando a sua religião? Olha, tem que separar. A Bíblia é muitos livros. Primeiro, não é um livro, são vários livros. Mas dentro desse cânon chamado Bíblia, podemos tomar essa Bíblia como um livro de religião, um livro de leis, um livro de moral, mas também um livro de história, e um livro de ensinos, né? São várias coisas, né? Filosofia, cantos, poesia, tem muita, é um livro interdisciplinar. Agora, tem uma área científica chamada a crítica da Bíblia. Agora, uma pessoa vai escolher a crítica da Bíblia, são aqueles que estão criticando a Bíblia, mas não é assim.
A crítica, ou biblical criticism, significa colocar o texto bíblico no seu contexto. Eu gosto sempre de falar e citar um dos professores do nosso instituto que diz: o texto sem seu pretexto, sem seu contexto, é um pretexto. Ou seja, o que faz a crítica bíblica é colocar em contexto histórico o texto bíblico, para entender, fazer um completo. Então, tem muitas pessoas que se dedicam a isso, e a religião, são religiosos não, já fica um fator relevante, porque tomar a Bíblia de um ponto de vista de um estudo muito profundo, junto com a arqueologia, junto com a epigrafia, junto com a paleografia, e junto com testemunhas, com livros, Flávio Josefo, por exemplo. E se falamos de um caso bem notável. Então, ser crítico da Bíblia é exatamente isso, investigar e aprofundar mais e mais, tentar entender melhor. E não ter medo disso, porque quem tem fé não pode ter medo de estar escavando, entre aspas, a Bíblia. Muito bem. Você mencionou o nosso instituto aí na sua resposta, e eu sei que você está falando do Moriá Center, um instituto aqui em Israel que está fazendo uma parceria com o NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, para possibilitar alunos brasileiros virem aqui para Israel estudar a Bíblia dentro do contexto histórico e arqueológico. Fala um pouquinho disso para a gente. Moriá Center já existe há 5 anos e nasce de uma ideia junto com o Dr. Adolfo Reutemann, de justamente estudar a Bíblia em loco, no lugar onde as coisas aconteceram, que é aqui. Mas não de um ponto de vista turístico, onde tem um guia que vai explicando, né? O pessoal vai tirando fotos e de repente não lembra o que o guia falou. A gente trabalha com professores de altíssimo nível, são professores internacionalmente reconhecidos, e temos uma parceria também com a Universidade Hebraica de Jerusalém, que dá aos participantes de nossos programas certificado da própria universidade. Estamos falando de uma universidade que hoje em dia está entre as 70 universidades mais importantes do mundo, e essa parceria que temos com a UNASP, recente, tem como objetivo, atrair estudantes que querem aprofundar o conhecimento justamente no contexto histórico do texto. Eu sei que no Brasil, imagino também na UNASP, tem pessoas que sabem a Bíblia de cor. Você fala, olha, me fala livro tal, capítulo tal, versículo tal, e sabe de cor. Agora, fazer uma conexão entre esse conhecimento bíblico, alto às vezes, que as pessoas têm, com o lugar, com a geografia, com o contexto histórico, entender quem as tribos que estavam aqui, quem os povos que viviam aqui. O que a gente faz, Rodrigo, é humanizar a Bíblia, levar a um ponto que tinha aqui pessoas que amavam e odiavam, tinha pessoas que sentiam, tinha pessoas que tinham interesses políticos. A política não nasceu no século XX ou XXI, tem na Bíblia. Muita política temos na Bíblia. Quem eram os inimigos? Tem os assírios, tem os babilônios. Onde eles moravam? Por que eles vinham aqui? Tem um telo arqueológico. Por que tem um telo arqueológico aqui e em Peru não tem um telo arqueológico? Qual é a razão? Então a gente tenta aprofundar esse conhecimento em loco com pessoas que realmente conhecem a fundo tanto o texto bíblico como a arqueologia, com arqueólogos como já falei, renomados. Então, deixa eu me provocar um pouquinho aqui para o pessoal de casa entender. A pessoa que vem para fazer um curso desse, vem através do NASP com vocês aqui, ele não precisa necessariamente ser um arqueólogo, ele pode ser um estudioso da Bíblia, ele vai tirar proveito mesmo assim vindo. Pode ser um estudioso da Bíblia, pode não ser um estudioso da Bíblia. Nossos cursos, no final de contas, atingem todo tipo de pessoas. Ou seja, pode ser que você tenha um autoconhecimento e você vai conseguir aprofundar mais ainda. Pode ser que seu conhecimento não é tão alto. Mediano. É mediano, não tem problema. E você vai conseguir também aprofundar ou acrescentar seu conhecimento. De que forma? Caminhando dentro da Bíblia. Porque a Bíblia, o que aconteceu aqui. E a Bíblia é tão fantástica que temos descrições geográficas fantásticas. Detalhes. O Novo Testamento é cheio de descrições geográficas que os nomes se mantêm até hoje em dia. E não vou entrar agora nos detalhes por que os nomes se mantiveram, mas temos nomes, identificamos lugares, em forma... Olha, precisa ser muito cético para não ver
realmente o que os olhos estão vendo aqui. Então, você está caminhando a Bíblia com uma pessoa que realmente conhece, está com um texto bíblico na mão, lendo e aprendendo, mas não só o texto bíblico. A gente trabalha também com textos de Flávio Josefo, Plínio Velho, e outros tantos historiadores, Herodotos, e outros tantos historiadores da época, junto com a epigrafia, junto com a arqueologia. O que a gente faz? E o local, né? Logicamente. O local, as pedras falam. Sempre falo, né? Por exemplo, na cidade de Davi tem um palácio do rei Davi, né? Agora, precisa muita imaginação para um palácio aí, né? Você vê pedras e rochas, mas se a gente se traslada no tempo, no túnel do tempo, você consegue ver esse palácio. Você consegue imaginar o rei Davi aí, ou outros reis, talvez, que moravam, residiam lá. O que a gente faz, Rodrigo, no final de contas, é fazer um trabalho de detetive. Temos texto bíblico, temos várias fontes. Vamos tentar entender o que talvez aconteceu algum dia aqui. Muito bem. Uma vez. Para terminar a nossa entrevista, Ariel, eu tenho uma pergunta agora de cunho mais pessoal. Você é descendente de judeus, Sim. Você voltou para a terra de Israel. Isso. E você sabe que a história do seu povo está construída naqueles livros que nós chamamos de Tanar ou de Antigo Testamento. Qual a importância da escritura na sua vida como pai de família, como cidadão, como ser humano? Eu sinto aqui uma vida com significado. Minha vida aqui tem significado. Eu sinto que tenho minha obrigação de transmitir para os meus filhos o que algumas ouvem aqui. Eu vou passeando, vou dirigindo com o carro, já minhas filhas já estão às vezes cansadas de mim, né? Eu falo, olha Megiddo, sabe o que aconteceu em Megiddo? E começam a falar história. Ou uma vez levei elas para Tel Dan e fizemos aquele, você lembra, nesse lugar onde estava o rei que julgava o povo. Então explicava, fazia elas sentar aí, se sentir como que é o rei. Então eu faço isso também com uma missão pessoal, de transmitir às próximas gerações o que houve aqui. E esse livro tem um significado cotidiano. Eu não paro de me maravilhar, 24 anos que estou morando aqui, das coisas que tem aqui. Quando eu vejo, por exemplo, o Monte do Templo, fico como se fosse a primeira vez que vejo. Como se fosse um primeiro turista chega aqui e continua emocionando, né? É um lugar realmente muito importante, muito interessante, que dá um significado especial para todos que moramos aqui em Israel. Puxa, muito obrigado, Ariel. Foi um grande prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado. Tá. Professor Avner, fale-nos um pouco a respeito da sua experiência como arqueólogo. O senhor tem grande experiência nessa área, escavou por muitos anos. Como começou tudo? Como era escavar naquele tempo? Como é escavar hoje? Ok, quando era jovem não tinha muito interesse em arqueologia. Na verdade, ela fazia parte da área de estudos na qual eu estava interessado. Eu estava a serviço do exército e planejava ir à faculdade cursar filosofia e matemática, mas como soldado, me voluntariei para trabalhar nas grandes escavações de Masada, que foi nos anos de 1960, e isso me atraiu. Então eu mudei a direção e nunca me arrependi de ter escolhido as escavações como área principal dos meus estudos. Aquelas experiências que tive tanto em filosofia quanto em ciências me ajudaram muito na carreira em arqueologia. As escavações em Masada foram as maiores de todas feitas aqui no país naquela época. Foi também a primeira vez que tudo foi peneirado e a maior parte da área foi escavada em um único local. Por outro lado, foi muito especial porque tínhamos muitos dados do principal historiador da época chamado Flávio Josefos, que escreveu Evidências, em nome do imperador de Roma, que o nomeou historiador da guerra contra os judeus. Ele próprio queria ser um tipo de referência ao judaísmo e expandir a filosofia no mundo. Então foi uma combinação única e muito, muito especial. E também os achados foram incríveis. Acima de tudo, foi um lugar quase mitológico que o jovem Israel estava interessado antes do Estado ser estabelecido.
por quase todo o século XX como uma história mítica do anseio pela liberdade, por conseguir ser um fiel religioso dentro do seu país. E acabou sim virando um grande símbolo. Até nos dias de hoje as pessoas estão olhando de forma diferente. Estava no foco de quase todo o país, estava todos os dias nos noticiários, nas primeiras páginas dos jornais. Tinha uma pessoa da emissora BBC dessa área que transmitia todos os dias. Então, não era apenas arqueologia, era a construção de uma identidade e olhar para a história, criar raízes no país. Foi um período em que o país e o Estado queriam muito isso. Então era encorajado por pessoas muito importantes, como o presidente e primeiro-ministro, que também vieram olhar a área. E concluímos as temporadas indo visitar a residência presidencial e apresentando as necessidades e o tempo da história. E claro, o professor que era um professor especial, que foi o condutor da escavação e um dos mais importantes arqueologistas, também um dos melhores professores da universidade na época. A arqueologia naquela época já estava bem desenvolvida e as escolas israelitas locais eram influenciadas pela Escola de Arqueologia Britânica e também americana. Como escavar, como extrair a informação e também quais questões estavam na mesa. Logo foi a grande história, foi a parte principal, mas ainda não era o sujeito mais simples, e essa foi uma das maiores mudanças, porque tinha uma história sobre a revolta dos judeus contra os romanos que terminou no ano 70. Jerusalém foi completamente destruída, templos estavam destruídos, pessoas foram massacradas, exiladas para fora do país. Mas haviam 3 lugares, e um deles ficou por 3 anos, o qual foi invadido pelos romanos, na luta contra Massada no país. E lá os rebeldes eram pessoas bem simples. Escavar suas casas era igual a compreender as suas vidas cotidianas. Era um lugar especial, em condições bem difíceis, mas ainda assim era um cotidiano comovente. Isso é, talvez como a arqueologia desenvolveu até hoje. Hoje em dia, podemos fazer certos tipos de pergunta, mas a filosofia de vida do mundo todo mudou claramente. Comunidades, pessoas do nível básico são interessantes para nós também. Como a ciência foi agrupando muito mais do que o que foi em outros tempos remotos, porque eles ainda não estavam por perto. Mas agora podemos rastrear coisas que nem imaginávamos. Por exemplo, DNA não era conhecido ainda. Agora temos um maravilhoso tubo, datação por carbono estava no começo. Hoje em dia é bem mais precisa. Testes com um microscópio eletrônico que poderiam dizer sobre cada atividade que tinha nos cantos do cômodo não eram conhecidos na época. E agora é uma das coisas mais básicas. Então, por um lado, temos o desenvolvimento da arqueologia, juntamente com a ciência, e do outro é o jeito que as pessoas veem das nossas próprias vidas e tentam ver as coisas que são diferentes. Não apenas as grandes fortalezas, palácios, mas também quem eram as pessoas de cada grupo. E isso é novo na arqueologia em Massada. Começou agora as reescavações lá. O professor é o líder em diferenciar cada grupo. Interessado em suas filosofias de vida, na fé do judaísmo e afins, combinando com a linha física, com recursos, não apenas a história que comentamos,
mas os grandes recursos judeus. É um campo bem diferente agora, e a minha experiência pessoal foi bem mais diferente, porque eu tive a sorte de ser indicado como arqueologista-chefe de Sinai, depois que Israel tomou Sinai em 67. Eu morei lá por 15 anos. Minhas crianças nasceram lá, cresceram com a tribo de Aduim. Então, a arqueologia do deserto se tornou algo muito interessante para mim. E era quase nada na arqueologia naquela época. Mas agora se desenvolveu em área muito especial, com uma compreensão completamente melhor. Até consegue explicar, de certa forma, por que falta evidências acima dos sinais que viemos a conhecer de como as pessoas vivem em áreas assim até os dias de hoje, sem tecnologia e sem adaptar seus costumes para sobreviver. Also adapting their behavior patterns to the area and survive, as you say. Eles deixam praticamente nada, nem hoje, nem claramente no passado. Então você não deve esperar encontrar arqueologia desse tipo com pessoas. Então, até para entender melhor nossos recursos, essas novas abordagens ajudam muito. E nos traz a uma das maiores descobertas, que foi no começo do pastoreio de pessoas seminômades com rebanho. Nessa parte do mundo, a maioria são cabras, mas em outros lugares, como em seu país e em outros. Descobrimos lá que começou há 5.000 anos atrás. Significa que foi 1.000 anos antes das pirâmides serem construídas. E descobrimos porque encontramos dentro uma maravilhosa pedra enterrada com estruturas mais altas que uma pessoa. 5 metros de diâmetro de pedra, construção seca, mas que é uma das primeiras feitas com tetos, que são os mais velhos que sobreviveram no mundo. Feito por tipos de pastores que viveram lá, influenciados pelo Egito, e vemos que é o mesmo tipo feito pelo Egito, nas pirâmides, tumbas de reis e nobres que acreditam a continuar a existir na vida pós-morte. Sol é o símbolo do renascimento, começar de novo. Tudo isso já era conhecido e praticado por essas pessoas. Então, esse é um exemplo de um maravilhoso recurso. O senhor é um homem que escavou com grandes nomes da arqueologia de Israel, como Igael Yadim, Ehud Netzer, e como judeu e israelense e arqueólogo. O que o senhor pode dizer sobre a arqueologia e a historicidade da Bíblia Sagrada? É uma pergunta muito importante e que estava na mesa há centenas de anos. O quanto podemos contar com a Bíblia e os outros recursos ao mostrar a realidade dela. Acredito que agora mais e mais pessoas estão voltando a entender que tem muita verdade na Bíblia e nos outros recursos. Depois de um tempo, ficaram algumas interrogações e teorias que falavam sobre muitos textos da Bíblia terem sido escritos muito tempo depois, tentando provar a existência da casa de Davi. Por exemplo, ou mais tarde, outras coisas, as quais foram dúvidas. Antes, quanto mais pesquisávamos, mais escavávamos e encontrávamos, mais víamos pontos mostrando que encaixavam com o que sabemos da Bíblia e, estranhamente, entender muito. Eu não diria que palavra por palavra pode ser comprovada, mas eu diria que, em geral, o contexto e as evidências na Bíblia são parcialmente comprovadas.
E na arqueologia tem uma onda de voltar e se aprofundar na arqueologia bíblica. More into biblical archaeology. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se quiser rever este e outros programas Evidências, basta acessar o nosso canal novotempo.com/evidências. Um abraço e até o nosso próximo encontro.